Quando o anticristo começar, ele vai unificar o mundo. Elon Musk, além de muitas polêmicas, tem trazido também muitas dúvidas no cenário político, mas também no cenário gospel brasileiro. Como muitos evangélicos pensam, nós estamos vivendo algum tempo antes da chegada do Apocalipse. E o pastor Lamartine Pozzella esteve no podcast Inteligência Limitada com Vilela e, segundo ele, Elon Musk possivelmente pode ser o anticristo falado na Bíblia. Confira. Agora, o que vai acontecer com o mundo em relação à vinda de Jesus? O próximo evento que virá é o arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja... Antes da segunda vinda? Antes da segunda vinda? Não, a segunda vinda é uma coisa, o arrebatamento é outra. Tá. O arrebatamento, ele é nos ares. A igreja sobe. 1 Tessalonicenses 4 diz que a igreja sobe. Fala, primeiro, os mortos ressuscitarão em Cristo e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele para o encontro com o Senhor nos ares. Na segunda vinda, Jesus desce com a igreja para a terra. O arrebatamento é invisível. A segunda vinda, todo olho verá. Tá. E aí, entre as duas coisas, vai ter a grande tribulação, que é um pau que vem para o mundo inteiro, vai ser o anticristo, a dominação. Ligamos o ar aí. Ligaram o ar? É, esse barulho é do ar. Será que é um caminhão aí? Então, assim, esse é um período também extraordinário, né? Porque muita coisa vai acontecer e muita gente me pergunta: e aí, quem é o anticristo? Quem são os 144 mil? Quem são as duas testemunhas? Porque tem tanta gente envolvida nesse período que vai, então, o futuro... Assim como... Porque é uma cópia tosca de Cristo, né? O anticristo. Então vai ter um profeta que vai profetizar a vinda do anticristo, ou não? Como teve... Olha, existe a trindade divina, não tem? Tem. Pai, Filho e Espírito Santo. Você tem a trindade satânica. Que é? Quem é o antideus? Satanás. Satanás. Anticristo... É o anticristo. E o Espírito Santo... O falso profeta. Ah. Entendeu? E a Bíblia fala dessa trindade. Fala que eles vão se levantar e nesse período, durante 7 anos, o anticristo vai ter o poder para governar o mundo inteiro. No final desses 7 anos é que Jesus vem e acaba com tudo, né? Aí vai ter o milênio, e depois, no final do milênio, Satanás é solto de novo, e no final de tudo, Cristo vem governar sobre a terra. Aí não haverá mais choro, não haverá mais maldição, não haverá mais doença, não haverá mais morte, e nós teremos a vida eterna, e o Senhor vai governar com um cetro de justiça, de paz e de misericórdia. O que vai acontecer é maravilhoso. Agora, o mundo que nós estamos vivendo é um mundo que se prepara para isso. Está tudo acontecendo. Cara, você pensar bem, o FDA esse ano já autorizou que o Elon Musk comece a colocar chip em seres humanos. Eu vi essa notícia aí. No cérebro. Do primeiro teste. Como a Bíblia diz, na testa e na mão direita. Eu tenho um amigo lá em Israel, na verdade ele é amigo do Guto, que é meu amigo, e ele estava contando pro Guto, que o Guto foi lá fazer uma visita para ele e falou: cara, ele é judeu, ele nem sabe dessas coisas. Ele falou assim: eu tô horrorizado. Guto, por quê? Não, porque outro dia veio um cara aqui, foi comprar um negócio, na hora de pagar, eu falei: como você vai pagar? Cartão de crédito? Ele falou: não. Pôs a mão assim, desse jeito que eu tô te mostrando, já tinha um em cima do leitor. Do leitor, e o leitor leu. Então já estava chipado, cara. Então hoje na Suécia já tem muitas pessoas dizendo: eu quero, eu quero, eu quero. Agora, a Bíblia diz em Apocalipse que quando chegar a hora da marca da besta, eu já te falei, né, do 666, que na minha opinião é a internet. Na hora que chegar, a Bíblia diz que o falso profeta vai obrigar que todos, grandes e pequenos, pobres e ricos, escravos e livres, tenham uma marca sobre a sua na testa e na mão direita, e que aqueles que não tiverem não poderão nem comprar nem vender. E fala dessa marca que o número dela é o 666, né? Que na minha opinião 666 é o Vav, 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 que é o www, né? Porque o Vav é o número 6 na língua hebraica. E o Vav, quando você escreve o www em hebraico, é www, é Vav, Vav, Vav.
portanto 666, né? Então assim, tá tudo caminhando. Olha que coisa interessante. Muita gente me pergunta, eu digo que tem alguns candidatos, né? Alguns falam, quem que é o anticristo? Tem gente que fala que é o Bill Gates, outros falam... Trump pode voltar, pode ser ele. Eu até brinco, né? Que o pessoal fala que o Jared, que é o genro do Trump, pode ser. Eu falei, tá mais pra Trump do que pro Jared. Porque quando a Bíblia fala que o anticristo tem boca grande... Ah, é? Que não respeita as mulheres, eu falei, cara, não, e outro, só falta dizer que ele tem topete. Vamos fazer um exercício aí. Eu acho difícil ele voltar, mas se ele voltar, ele tem uma boa relação com o Putin. Ou seja, ele acabaria a guerra. Traria uma paz aparente, que tem tudo a ver com... Não, e quem que tava fazendo esse acordo? Exatamente. Não, mas aí as pessoas dizem, mas é o Jared, porque o Jared que é judeu. Não, mas... Cara, eu sei lá. Tem alguns candidatos, né? Você pega, por exemplo, do ponto de vista de controle. Esse Elon Musk, cara, eu fico de olho nele. Exato. Cara, você sabe que ele tem mais satélites que a grande maioria dos países do mundo? Sim. A Neuralink, ele sozinho. Agora, os satélites... Starlink. Neuralink desculpa, Neuralink é Starlink. Starlink. Esses satélites, por exemplo, controlam o GPS. E o GPS controla o mundo. O GPS controla banco, o GPS controla as rotas de avião, tudo, né? GPS controla o tempo, controla tudo. Se você acaba com o GPS, o que acontece com o mundo? Volta para a idade da pedra. Então ele controla os ares já. As armas. Mas ele controla agora as relações sociais. O Twitter não é mais Twitter, agora é o X. O Twitter. Né? Virou o super aplicativo X, que quando ele comprou tinha 550 milhões de pessoas. E o objetivo dele é alcançar em 4 anos 4 bilhões de pessoas. E vai ser um super aplicativo que vai ter tudo nesse aplicativo. Você vai pagar as contas bancárias, você vai ter nesse aplicativo, por exemplo, um Netflix da vida, as coisas. Tudo. Vai ter tudo. É um super aplicativo, uma coisa só. Um cara vai controlar a economia do mundo, de metade da economia do mundo. E agora ainda vai meter chip dentro das pessoas. Controla os céus, controla as relações, a economia e vai controlar o que vai dentro. Eu não sei se você viu a propaganda que ele estava fazendo. Não. Dizendo assim... que coisa boa você manter as suas memórias que você porventura esqueceu com facilidade para acessá-las. Porque esse chip, né, ou esse nanorobô, esse dispositivo, a pessoa vai armazenar lembranças. Então se o cara está com um Alzheimer, está começando a esquecer as coisas, ele vai ter condições de acessar as memórias. Cara, quem não vai querer uma coisa dessa? Imagine quando começar a acessar a internet pelo pensamento. Se 666 é o número da besta, Paquito é 333. Por quê? Que é meio besta. Por essa você não esperava, hein, Paquito? Então, assim, tem alguns caras. Existem muitos nomes interessantes, né? Por exemplo, Emmanuel Macron. Por quê? Emmanuel é o nome de Jesus. Ah, é? Uai. Emmanuel? O anjo Gabriel disse para Maria que o nome dele seria Emmanuel, que significa Deus conosco. Imano, conosco. El, Deus. Deus conosco. O cara chama Emmanuel Macron. Deus grande, de macro, de grande, do grego. Esquisito também. Tem vários aí que tem. Outro dia eu estava pensando, falei, pode ser que não seja nenhum desses. Eles sejam só os apóstolos do anticristo. Caras que estão usando, dominando em áreas específicas para depois chegar e preparar o ambiente para o futuro anticristo. Falam do próximo Papa também, né? Na minha opinião, o Papa não pode ser, né? Embora os adventistas digam... Por quê? Porque o anticristo, ele vai ser um líder político. Sim. Mashiach, ou Messias, é a palavra ungido. Tá? A palavra Mashiach, da onde vem Messias, que é Cristo. Cristo é a palavra grega que traduz Messias. Então o que significa Cristo? Ungido. Mas ungido para quê? Ungido para ser rei. Porque essa era a palavra que se usava, porque os reis que iam
ser reis, eles tinham que ser ungidos com óleo, derramava sobre eles e tal. Então, o Cristo, porque um dia ele vai governar sobre o mundo, o rei do mundo. O anticristo vai ser um líder político. O falso profeta, que é a besta que subiu da terra, lá no livro de Apocalipse capítulo 13, a figura dele é de tem a cara de cordeiro e tem 2 chifres. O cordeiro é o animal do sacrifício, portanto ele é um sacerdote. E ele que vai dizer para o mundo que as pessoas vão ter que adorar a besta, a primeira, que é o anticristo, e a sua imagem. Então, na minha opinião, o anticristo não pode ser um papa. Poderia ser um falso profeta. Tá. Mas se não for um papa, vai ser um líder religioso poderoso. Então, está preparando o mundo, né? Nós estamos vendo aí o mundo se preparando para a Agenda 2030. Você já ouviu falar sobre isso? Não, o que é? Da ONU, a agenda da ONU. Ela tem 17 itens, diretrizes que eles querem mudar. Já ouviu falar do reset econômico? Já. O pessoal tem falado muito a partir da guerra da Ucrânia, né? Então, o que é isso? Eles querem mudar, eles querem estabelecer leis que sejam globais. Eles querem investir só em energia limpa, não querem mais investir em nada que tenha a ver com petróleo, mudar toda a matriz energética, os carros, mas não só isso, eles estão falando de um mundo em que ninguém vai ser dono de nada e todo mundo vai ser feliz. Cara, eu tenho um casal de amigos na França, depois você pesquisa aí, a lei 49.3 na França. É uma lei em que o Macron, quando ele usa isso sobre um projeto que ele quer passar, o Congresso Nacional tem 24 horas para derrubar a lei. Se não derrubar em 24 horas, ele não precisa mais do Congresso. Ou seja, ele pode governar desse jeito. Porque como é que você consegue derrubar uma lei em 24 horas? Você sabe que não existe. É discussão, é gente daqui, gente dali. Passou 24 horas, caducou. E ele já está dizendo que ele vai usar essa lei para um monte de coisas. Ou seja, o mundo está caminhando para um tempo em que não vai mais ter democracia. Onde o Congresso não vai mandar, os líderes das nações vão mandar, vão fazer o que quiserem, em todas as nações. Isso está caminhando para quê? Para uma agenda global, que vai ser, obviamente, uma agenda de controle sobre o mundo, e inclusive o anticristo vai ser o líder disso. Agora, o que eu quero dizer para as pessoas é que a gente não tem que focar simplesmente no fato que vai acontecer de ruim, porque no final de tudo, Jesus vem. Pastor e doutor Rodrigo Silva também veio no mesmo podcast e falou sobre a sua interpretação e quem, na visão dele, também seria o anticristo. A forte e decisiva explicação do doutor Rodrigo Silva você vai ver agora. Você vai assistir esse vídeo agora. Antes, eu só quero pedir para que você se inscreva aqui em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir, isso é muito importante e nos apoia. E sem muita demora, vamos ao vídeo. Na verdade aqui, quando a gente coloca essas questões do cristianismo, não é o adventista criticando o católico ou o luterano criticando o presbiteriano, não. Eu conto essa história com dor, porque eu estou falando do cristianismo. A dor que João sentiu quando ele viu a mulher montada na besta. É com esse espírito que eu estou falando. É aquela dor, aquela apostasia que até hoje está em púlpitos de igrejas católicas e não católicas, de pessoas que estão indo para o púlpito, estão comercializando a palavra de Deus, estão vendendo água benta a troco de cura, de dinheiro, cura, pedaço da cruz e tudo mais. E esse cristianismo apostatado que até hoje está aqui, porque anticristo não é aquele que se opõe a Cristo. A preposição anti em grego significa aquele que assume o lugar de. Ah, é? Ele é contrário e assume o lugar de. Então ser anti-Vilela não é ir para um outro podcast falar mal do Vilela. É vir aqui e usurpar o lugar do Vilela. Então o anticristo, ele não pode ser um comunista, porque ele saiu dos nossos. Lembra que eu falei assim, para ser vivo, para morrer você tem que ter sido vivo, para ser adúltero um dia você tem que ser casado, para ser anticristo um dia você teve que ser cristão. Entendi. Então o anticristo não pode ser o primeiro-ministro da China, o anticristo não pode ser um líder muçulmano,
Porque o anticristo tem que ser alguém que saiu daqui. Então vai ser alguém do cristianismo. Se o catecismo estiver certo, vai ser alguém que vai sentar como papa, inclusive a católicos. Católicos, aqui não é o Rodrigo falando não. Católicos que pensam que é o Papa Francisco, que tem muitos católicos que não o reconhecem como Papa. É mesmo? Tem muitos católicos que estão decepcionados com a postura dele, e muitos católicos não reconhecem. Falam o seguinte, ele não entrou num conclave normal, o Papa de verdade era o Ratzinger. Tem muitos católicos, sabe, que fazem vídeos, aí tem padres que estão desgostosos. Então não sei se vai ser realmente o Papa Francisco, mas tem sentido isso que o catecismo fala, que o anticristo vai ser alguém que vai sentar na cadeira de papa e vai dominar o mundo, e ele vai conseguir unificar o mundo de tal maneira que o mundo vai voltar-se para ele. Um líder carismático. Carismático. E aí vem agora aquele ponto para mim que eu até te agradeço, porque eu sei que tem milhares de pessoas que vão entender isso aqui. A Bíblia fala que quando o anticristo fosse dominar no mundo, tinha que ser um poder global. Porque no Apocalipse 13 fala, não poderá comprar nem vender, a não ser aquele que tem a marca da besta e o número do seu nome. Há muitas pessoas que pensam que a marca vai ser uma tatuagem, viu, Paquito? Mas fique tranquilo que não vai ser uma tatuagem, na minha opinião. Há muitas pessoas que pensam que a marca da besta vai ser o código de barra, que vai implantar na pele, o chip, quando a Motorola começou a falar de chip. Para mim, a marca da besta é um sinal espiritual. Eu tô colocando a minha opinião, você pode ouvir outros aqui que tem uma opinião diferente. A minha é que a marca da besta é um sinal espiritual e de fidelidade a Deus. E eu vou explicar qual é essa fidelidade. No Apocalipse, não sei se está claro, se está cansativo, não, tá dando pra ir? Super claro. Depois eu quero voltar pra mulher lá montada no dragão, lá, o que vem depois. Mas aquela mulher montada no dragão, que ela vai continuar perseguindo o povo de Deus até e ela vai amadurecer até virar o anticristo nos últimos tempos. Ah, é isso então? Exatamente, eu não deixei claro. É que o anticristo, na verdade, é a culminação de um movimento que já começou desde os tempos apostólicos. Exato. Nos tempos apostólicos, através de pessoas que estavam ensinando heresias. Depois, a partir do período bizantino, esses hereges se juntam com Roma, colocam o cristianismo organizado, perseguindo, e ele vai culminar no anticristo, no final. Que ele vai conseguir, com esse poder cristão, unificar o mundo. O anticristo é um cristão. O anticristo não é um ateu. O anticristo não é um muçulmano. O anticristo não é... Porque o anticristo é um ser apóstata. Exato. E como eu falei, falar que o anticristo é um ateu é a mesma coisa de falar que o adúltero é solteiro. É a mesma coisa de falar que o órfão cometeu patricídio. Não tem como. Você está entendendo? E aí o que acontece? Pelo que Apocalipse dá a entender, o diabo ele sempre faz um espetáculo paralelo ao de Deus. É como uma bolsa da Louis Vuitton comprada na 25 de março. Ela é igualzinha da que está lá na loja cara da França. Mas não tem a mesma qualidade. Ela parece, mas não é igual. O diabo, ele imita a Deus, mas ele não tem a qualidade de Deus. E o Apocalipse mostra, tudo que Deus faz, o diabo faz. Por exemplo, a imagem do Apocalipse de Cristo apresenta Jesus como um cordeiro degolado que se assenta no trono de Deus Pai. Aí você vai no capítulo 13, a besta aparece como um animal degolado que se assenta no trono do dragão. Jesus, o animal degolado que se assenta no trono de Deus Pai, está vivo. A besta, como animal degolado que se assenta no trono do dragão, também está viva, porque ela sobreviveu à ferida mortal. O cordeiro, que é Cristo, recebe a adoração de todo o universo. A besta faz uma imagem pedindo que todos a adorem, e ela fala como cordeiro. Então o diabo vai imitando muito a Deus. Sendo assim, eu tenho uma pista para o que seria a marca da besta. Se o Apocalipse todo é uma dinâmica do diabo imitando a Deus, para eu saber o que é a marca da besta, eu tenho que saber o que ele está imitando. A marca de Jesus, ou a marca de Deus, a marca... O que seria? Vamos raciocinar. Eu quero deixar bem claro isso, pessoal. Vejam bem, a chave hermenêutica é essa. Para eu saber o que é a marca da besta, eu tenho que saber o que ela está falsificando. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu falar o seguinte, olha, a Polícia Federal acabou de apreender 4 toneladas, estou exagerando. A Polícia Federal acabou de apreender 28 caixas de Rolex falsificado.
Daqui a 2000 anos, se o pessoal quiser saber o que é o Rolex falsificado, eles têm que voltar hoje e saber o que é o Rolex. Rolex falsificado não é uísque. Exato. Rolex falsificado não é caneta. Rolex falsificado não é celular. Qual a única coisa que pode ser um Rolex falsificado? Um relógio. Um relógio. Ponto. Quem desconhece o que é o Rolex hoje, vai inventar um monte de coisa. Que o Rolex é um uísque falsificado, que o Rolex é um óculos falsificado, que o Rolex é um... Mas quem conhece a mentalidade fala que o único Rolex falso é relógio. Porque ele está falsificando um Rolex, é um relógio. Concorda comigo? Perfeito. Beleza. Se a marca da besta é a falsificação de algo de Deus, eu tenho que descobrir o que está falsificando. É um whisky? É uma caneta? O que é? Quando você vai ao Antigo Testamento, Deus dá uma ordem aos hebreus lá no livro de Deuteronômio, e essa ordem aqui é precisa porque aqui Deus resume qual é a essência do judaísmo. Aqui a essência do judaísmo está aqui, olha, que é o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Eu ouvi Israel, o Senhor teu Deus é único. Lê para mim, por favor, Deuteronômio capítulo 6, esse versículo aqui em diante, ó. Escute Israel, é esse? O Shema Israel, escuta Israel. Escute Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará. Inculcarás é colocar na cabeça de ensinará. Tá. Eu estou inculcado com isso, eu estou pensando nisso. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão. Isso. E que mais? Continua. E elas lhe serão por frontal entre os olhos. Frontal entre os olhos é onde? Na testa. Na testa. E você as escreverá nos umbrais das suas da portas. sua casa e das suas portas. Olha que interessante. Quando você foi a Jerusalém, você viu alguns judeus com uma caixinha preta aqui e amarrada aqui, eu não entendi. Né? Aquilo ali é o tefilim. O tefilim é justamente o cumprimento do que está aqui em Deuteronômio. Ele pega o resumo da lei, que é o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que é o resumo da lei, e ele coloca na testa e na mão. E enrola. Enrola e vai orando. E o anticristo coloca também um sinal onde? Na testa, só que na mão direita. Tá vendo a paródia? É a bolsa igualzinha da Louis Vuitton. É um relógio Rolex falso. Quando perguntaram a Jesus qual é o maior dos mandamentos, ele resumiu a lei e falou o seguinte: a lei é o seguinte, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Certo. Quando você pega os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome de Deus em vão, tá certo? Não adorar, não ter outros deuses diante de Deus, não tomar o nome de Deus em vão, não adorar imagem de escultura e guardar o Shabat. Esses 4 primeiros mandamentos são os compromissos do ser humano com Deus. Do 5º mandamento até o 10º são compromissos do ser humano com o ser humano. Você tem que honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não roubar, não sei o quê. Percebeu? A primeira tábua da pedra são meus compromissos com Deus. Entendi. A segunda parte da pedra, meu compromisso com você. O Shabat eu guardo para Deus. O não adulterar é compromisso com a minha esposa. O não adorar imagem e escultura é com Deus. Honrar pai e mãe é com os meus pais. E Jesus falou, disso resume a lei. Amar a Deus é o semelhante. Aí quando você vai para o Apocalipse, a parte que abre justamente a besta é Apocalipse capítulo 11, versículo 19, que fala o seguinte: viu o sinal no céu e eis o santuário de Deus aberto no céu, e dentro do santuário a arca da aliança no seu santuário. A Arca da Aliança, você sabe que é a Arca dos 10 Mandamentos. Que as tábuas estão lá, o maná e... Exatamente, e os 10 Mandamentos. E a vara de Arão. E a vara de Arão. E aqui, quando fala dos que iam lutar contra a besta, aqui fala em várias passagens isso aqui, olha. Olha os que iam lutar contra a besta, esse último verso aqui, ó. O dragão ficou? Isso. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Por que com o restante da descendência dela? O que sobrou dela? Porque a mulher lá na frente vai se juntar com o dragão. Certo. Com a besta.
Então o que sobrou dela, porque ela mesma virou a casaca. É o que sobrou do cristianismo. O dragão vai travar guerra com o que sobrou do cristianismo. E qual a característica do grupo que sobrou do cristianismo? Ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, o testemunho de Jesus, eles creem em Jesus e guardam os mandamentos de Deus. Então, quando o anticristo começar... E esse mesmo versículo ele é repetido mais 2 vezes aí no capítulo 14 e no capítulo 13. Ou seja, quando o anticristo começar, ele vai unificar o mundo e ele vai criar dispositivos legais que vão contrariar a lei de Deus. E a grande berlinda é: eu sigo agora o establishment do mundo que vai unificar o mundo, ou eu vou ser fiel à minha consciência? Tá certo? É isso que nos aguarda. Mas eu sei que tem gente para falar. Se você quiser puxar alguém, jogar. depois eu Só termina jogo. aqui. Ele termina no 18 assim: e o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Aí quem vai surgir do mar? A besta do Apocalipse. Ah, saquei. Você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero dizer para você que é um prazer muito grande ter você por aqui. Se não for pedir demais, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir, isso é muito importante e nos apoia. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.